Nesta aula nós vamos tratar sobre produção textual, redação e o gênero que nós iremos estudar, o tipo de texto que nós iremos estudar é a notícia. A notícia é o tipo de texto que mais comumente nos deparamos na sociedade, através de revistas, através de jornais impressos, através do rádio, através da televisão, através da internet. E através também hoje dos grupos de redes sociais que também circulam notícias. Bem, nós vamos tratar sobre produção textual, não é mesmo? E para falar disso, significa pensar o nosso pensamento. Que coisa interessante. Quando escrevemos, refletimos sobre o que conhecemos, sobre as informações que captamos através de outras leituras e, organizando-as numa sequência, formamos um texto. A notícia é um texto que tem como característica a objetividade. Nele é o fato que importa, é a transmissão desse fato que é a função dela. Nessa transmissão desse fato, o jornalista é bom que não se envolva naquilo que transmite. Por isso que, além de ser objetiva, ou seja, a informação deve ser focada no fato, no acontecimento, o texto também tem que ser impessoal. O jornalista não deve envolver-se no que transmite. É claro que isso é o ideal. Como o jornalista é um ser humano, o ser humano tem a faculdade da crítica, tem a faculdade do julgamento. Ele se envolve, ele sente e por isso nesse envolvimento com os fatos, com o que ele vive, com tudo que ele vê, ele emite suas opiniões. Então a notícia, mesmo devendo não ter a participação emotiva, subjetiva do jornalista, muitas vezes ela traz. Bem, vamos aqui nos ater à notícia. Vamos aqui nos ater ao gênero notícia. Vamos ter que ler. E o ato de leitura, ele não deve ser mecânico. O ato de leitura, ele envolve entender a estrutura do texto que está sendo lido, como ele é organizado, os parágrafos, qual é a relação dos parágrafos entre si, que elementos de ligar ideias, de ligar frases, que a gente chama de coesão, elementos coesivos, que elementos foram usados ali para dar forma ao texto. Então, na página 206, lá uma introdução sobre como se desenvolveu aqui no Brasil a imprensa. E aí, lá nós temos 5 parágrafos e o texto traz um conjunto de informações históricas do surgimento da imprensa entre nós. Então, o primeiro parágrafo, ele trata do surgimento da imprensa. O primeiro parágrafo trata do surgimento da imprensa aqui no Brasil com a vinda da família real em 1808. No segundo parágrafo, é informado que tanto no Brasil como em outros países, o jornal foi o meio de transmissão de informações mais importante no século XIX. No início do século XX, surgiu o rádio. Com o aparecimento dele, as informações passaram também a ser orais, transmitidas pelas ondas do rádio. Na segunda metade do século
XX, ou seja, por volta de 1950, houve o advento da televisão. E as informações, além de serem impressas, além de serem transmitidas oralmente, passaram a ser também transmitidas com o apoio da imagem. Então, imagem e som deram origem ao jornal televisivo. No final desse século, houve o aparecimento da internet e os computadores e a popularização desses recursos tecnológicos. E os jornais, então, passaram a circular amplamente na nossa sociedade. A internet tornou-se, então, um meio de o telespectador ler, ouvir e ver jornais em um único suporte, como o seu smartphone, o seu celular, o seu tablet, o seu notebook. Os gêneros jornalísticos, como a notícia, a reportagem, a entrevista e o editorial, sofreram também mudanças ao longo do tempo, razão da necessidade de adaptação às novas formas de transmissão de informações. Com o passar do tempo, os veículos de comunicação foram se especializando e, atualmente, são comuns as revistas de notícias que podem ser semanais, mensais, semestrais, etc. Além de haver revistas especializadas de curiosidades e assuntos específicos. Interessante esse texto que traz essa introdução da notícia aqui no Brasil, porque eu fiz uma análise dos parágrafos e detectei alguns elementos curiosos que eu quero aqui falar para vocês. O primeiro elemento curioso é que no primeiro parágrafo o texto fala: a imprensa brasileira teve início em 1808. No segundo parágrafo, ele já não repete imprensa, ele já fala: o jornal foi o mais importante meio de divulgação de informações no século XIX. E na segunda metade do século, com o advento da TV, passou a existir, além do jornal de rádio, o jornal televisivo, que reuniu som e imagem. Esse segundo parágrafo, esse terceiro parágrafo, eu estou no terceiro parágrafo, ele é muito interessante. Ele é o mais extenso dos 5, se vocês observarem, na página 206, ele é o mais extenso. E aqui tem uns elementos coesivos curiosos, porque o texto ele tem que sempre fazer relação com o que já foi mencionado anteriormente. O primeiro parágrafo, para você ter uma ideia, como é que essa relação, como que se faz essa menção usando expressões que retomem ideias anteriores. Por exemplo, no primeiro parágrafo ele fala a imprensa. No segundo parágrafo ele fala o jornal e também menciona que ele foi o veículo mais importante de comunicação no século XIX. No terceiro parágrafo, ele fala já do rádio. E também ele diz o seguinte, que surge a TV. Mas dentro da estrutura desse terceiro parágrafo, ele traz aqui na redação, pela técnica de redação, ele diz o seguinte: no início do século XX, com o aparecimento do rádio, o jornal começou a ser veiculado também oralmente. E, ele vai falar agora de uma outra ideia, então a gente separa por vírgula, o i. O i só é separado por vírgula quando o que vier depois é uma outra ideia. Então ele já vai dizer, na segunda metade do século, com o advento da TV, passou a existir, aí ele bota vírgula, além do rádio. Esse além do rádio traz uma informação de adição ao que ele mencionou ainda há pouco, que foi o rádio. Então, nesse tempo,
nesse tempo, ou seja, durante o século XX, além do rádio, houve também a televisão, que trouxe o jornal televisivo. Então, o texto ele tem que ser construído de maneira inteligente e exato. O texto ele tem que ser o mais exato possível, e essa exatidão é trazida pelos elementos de coesão. Esse além do rádio, houve o advento da TV, ou seja, ele diz: no início houve o aparecimento do rádio. E aí ele diz, as informações passaram a ser veiculadas também oralmente. E na segunda metade do século, com o advento da TV, vírgula, além do rádio, vírgula, porque é uma informação acessória, já que já apareceu antes, então, mas ele reforça essa ideia, além do jornal de rádio, vírgula, o jornal televisivo passou a existir. E aí ele diz, o jornal televisivo, vírgula, que reuniu som e imagem. Observe que tem uma vírgula depois de televisivo. O jornal televisivo, vírgula, que reuniu som e imagem. Por que essa vírgula está aí? Ela está aí porque é uma informação explicativa. Quando temos um jornal televisivo, sabemos que a televisão veio com dois recursos importantíssimos, que foi unir som e imagem. Som e imagem em movimento. Então, essa informação é essa informação que está sendo trazida aí nessa parte que reuniu som e imagem, é uma informação explicativa, é uma oração adjetiva, e ela, como regra, a gramática diz que, como é uma explicação, não é uma informação essencial, ela deve ser separada por vírgula. Ela deve ser obrigatoriamente separada por vírgula. O que eu estou querendo dizer é que um texto, quando é lido, ele tem que ser questionado. Apresentam ali que elementos o autor usou para construir sua ideia. E você que quer escrever bem, você precisa ter como referência, como parâmetro, os textos que você lê, dos variados gêneros, textos jornalísticos, ou seja, notícias, reportagens, crônicas, que é um tipo de texto também que está nos jornais, e ler com atenção, ler com paciência, ler como um ato de curiosidade e de descoberta. Quando temos bons textos escritos por bons redatores, nós temos ali uma aula diante de nossos olhos, e então temos que ler com curiosidade, entendendo e perguntando e questionando por que daquele sinal de pontuação, por que daquela palavra. Ainda no terceiro parágrafo, eu marquei os substantivos que eu considerei interessante. Ele diz, no início do século XX, com o aparecimento do rádio, que não tinha ainda. Aí ele diz, depois veio o advento da televisão. Como que dizendo, se não houvesse o rádio, talvez não houvesse a televisão. Porque a tecnologia que o rádio trouxe foi a de som. E a televisão uniu som e imagem. Então, com o advento, com o que veio, ou seja, houve o aparecimento do rádio. Não havia essa tecnologia. Depois dele veio o advento da televisão. E no final daquele século, houve a popularização da internet. Ou seja, essa tecnologia se tornou mais acessível, porque a sociedade também mudou, o poder aquisitivo também mudou, o nível de escolaridade das pessoas também mudou, o mercado de trabalho passou a ser muito tecnológico, os computadores passaram a estar nos supermercados, nas grandes empresas, e, claro, das grandes indústrias passou a
ter a necessidade de os trabalhadores, a sociedade como um todo, conhecer aquela tecnologia, porque estava lá essa tecnologia. Então veio para nós, para o nosso uso particular, nosso uso doméstico. Então houve uma popularização, esse termo é muito apropriado. Foi escolhido com muita inteligência pelo redator, porque houve realmente, no final do século XX e começo do XXI, que é o que nós estamos, esse século em que nós estamos, houve o que? Com a popularização dos computadores e da internet, tornou-se possível ler, ouvir e ver jornais em um único suporte, como tablets e etc. Então, é importante, se você quer escrever corretamente, leia corretamente, porque da compreensão dos textos lidos, você aprende sobre as ideias que estão sendo transmitidas ali, você aprende estrutura, você não erra coisas que quem quer escrever sem ler, erra. É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque existem exceções, mas é muito difícil alguém que quer escrever bem e não ler bem, porque a escrita, ela é uma derivação do ato de ler. Se você lê bem, você escreve bem, porque ler bem significa o quê? Analisar o texto que está sendo lido, como ele foi escrito, por quê, como ele cresce, como as informações são utilizadas, como as palavras são utilizadas, como a pontuação é utilizada, como os parágrafos se interrelacionam.